está marcada para logo mais às 15h a instalação da subcomissão especial da Comissão de Constituição e Justiça, que vai sistematizar a legislação penal brasileira. O objetivo do colegiado é propor nova organização e uniformização das leis para torná-las mais efetivas, reduzindo assim a impunidade. Pois é, nas últimas décadas o Congresso vem mudando pontualmente o Código Penal e a própria Constituição, sendo, portanto, necessário sistematizar essas alterações, essa que é uma tarefa natural do Congresso. Sobre esse assunto, a gente conversa com o secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e advogado criminalista Sergei Cobra Arbex. Muito bom dia, doutor Sergei, um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Lincoln, o prazer é meu de falar na Rádio Câmara. Pois é, doutor Sergei, qual é a importância dessa uniformização? Acho que há uma necessidade, inclusive, de compatibilizar as mudanças e talvez não só consolidar, mas promover pequenas modificações para dar equilíbrio entre as regras, não é? Olha, quando se fala em construção legislativa, ainda mais na área penal, na área criminal, sempre é importante a presença do legislador competente, atualizado e objetivo. Ainda mais numa quadra histórica em que nós vemos alguma movimentação do Poder Judiciário, em especial do chefe do Poder Judiciário Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, que tem algumas propostas reducionistas do direito de defesa, tão sagrado e importante, não para aquela pessoa que está sendo acusada, mas para a própria cidadania, ou para a própria melhor, para a própria sobrevivência do sistema penal. Então o legislador tem que estar muito atento a essas construções legislativas, até porque em matéria penal você lida com exceção à vida. Todas as outras áreas do direito tratam do dia a dia do ser humano. E o penal e o criminal é exceção à vida, ou seja, aquela pessoa, a situação que foge da normalidade. O legislador tem que tomar cuidado para elaborar uma legislação que não só tenha conexão com o tempo, mas respeite os princípios basilares da Constituição e do direito. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vocês se recordam da elaboração da Lei dos Crimes Hediondos? Por um descuido, por um assodado entendimento do legislador, à época foi criada uma legislação que, no afã de agravar a situação de quem cometia um crime hediondo, acabou beneficiando essas pessoas porque fez uma legislação muito rígida. E mais à frente, os tribunais consideraram essa legislação inadequada e inconstitucional. Portanto, quem era criminoso hediondo acabou sendo beneficiado. Essa é a grande missão do legislador. Pois é, o autor da proposta dessa subcomissão, o deputado Alessandro Molon, que é do PT do Rio de Janeiro, ele tem dito que ao longo desses últimos 70 anos, muitas vezes o Congresso muda as leis, muda as penas, motivado por episódios de grande repercussão. E aí, nesses episódios, acabam se cometendo eventuais exageros ou quebrando o equilíbrio que há entre as regras, gerando essas fragilidades que o senhor já colocou. É preciso, então, aproveitar, por exemplo, um momento de relativa calmaria como esse, para esse processo de estudo mais acurado e rever os pontos em que há eventuais inconstitucionalidades e que aí, em vez de favorecer a sociedade, só dá uma insegurança jurídica para a sociedade? Lincoln, você colocou muito bem, sua colocação foi perfeita. Eu chamo essa necessidade de fúria legiferante, ou seja, essa necessidade de se produzir leis para resolver um papel que é intransferível do Poder Judiciário. Eu até tenho uma norma, um adágio que já vem dos filósofos antigos, que as leis até não são ruins. Agora, a aplicação das leis é que são necessárias. É claro que toda transformação legislativa ela é importante. Nós tivemos agora recentemente uma reforma do Código de Processo Penal que vem melhorar o sistema, mas vem também cobrir lacunas da atuação do Poder Judiciário, que é falha principalmente na sua gestão dos processos que tem como meta para ser alcançados. Agora, uma coisa importante, você falou muito bem, Lincoln, relativa à calmaria. Eu acho que nós estamos vivendo um processo de criminalidade, um processo de dispersão jurisdicional muito grande ainda. Nós passamos uma fase muito difícil. Nós estamos melhorando. Agora, o legislador, o poder constituído, sempre deve se basear pela serenidade.
para construir uma lei. E se existe pelo menos essa intenção, esse espírito de estar fazendo alguma coisa mais concreta, com mais ponderação, é sempre um motivo de se elogiar. Até uma frase clássica que se cristalizou, que a justiça tarda, mas não falha, mas diante da nossa atuação muito demorada, se construiu outra frase sobre ela, que é justiça tarda é uma justiça que falha, né? E infelizmente tem sido essa a compreensão, a avaliação praticamente unânime do nosso sistema judiciário. Só que, como o senhor mesmo já colocou, foi feita uma reforma do Código de Processo, aquele que disciplina a aplicação da lei. O senhor acredita que o problema está mais na necessidade de reavaliar o Código de Processo, continuar esse processo de evolução dele, ou fazer com que essas modificações legislativas tenham repercussão de fato no ambiente do judiciário? A última formulação com as adequações necessárias que vierem a ser colocadas. Que tipo de adequações, por exemplo? Você falou muito bem, a justiça tarda já falhou. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Aliás, o principal e maior problema do Poder Judiciário é a lentidão. Se você tem uma situação, principalmente na área criminal, de alguém que é inocente ou culpado, isso deve ser deflagrado da melhor e da mais rápida forma possível, para que isso seja conseguido e seja colocado como credibilidade do Poder Judiciário. Isso que falta, até mesmo para que esse Poder Judiciário possa avançar. Se nós pegarmos as recentes reformas, se você, por exemplo, falar em termos de... Nós poderíamos aqui ter um programa inteiro para colocar problemas pontuais. No Tribunal do Júri, por exemplo, que são os crimes contra a vida, crimes graves, que a população tem sempre um sentimento de que há uma impunidade. Houve uma reforma, por exemplo, que o Tribunal do Júri tem que ter uma celeridade se o processo, por exemplo, após a pronúncia, ou seja, a pessoa é declarada como levada ao Tribunal do Júri, ou seja, tem que responder perante o Tribunal do Júri. Se isso não for feito em 6 meses, há a possibilidade do desaforamento, ou seja, aquele juiz ou aquela comarca perde o direito de realizar aquele júri e é transferido para outra comarca que tem o seu trabalho mais desafogado. Mas isso também, se você analisar do ponto de vista da gestão, foi uma legislação que, embora positiva, veio cobrir uma lacuna de gestão. Ou seja, quando eu falo de ajuste, nós temos que pensar que nós não podemos transformar a legislação num cipoal transformador sempre quando o judiciário falha, quando o poder que tem que dar essa prestação rápida, adequada, falha. Nós estamos conversando com o advogado criminalista Sergei Cobra-Arbex. Doutor Sergei, mas há também reclamações do judiciário em relação à atuação dos advogados, em relação ao número de... costuma ser batizado de chicanas jurídicas, de recursos. Parece que, se não me engano, é possível, se for esticarmos até o máximo, o número de até 60 recursos num processo criminal, atrapalhando, atrasando, que o nosso sistema seria excessivamente garantista, daria garantias demais para quem está sob processo. Isso também não precisa de uma reavaliação, inclusive por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, ser mais vigilante com aquelas ações por parte de advogados que têm um único objetivo mesmo de retardar o processo e não de garantir ampla defesa? Olha, eu vou te dar um dado muito claro. Eu estou na Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, há 8 anos. Já fui conselheiro, já presidi a Comissão de Prerrogativas, já fui corregedor do Tribunal de Ética e posso te garantir. Todo mês a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo expulsa de 8 a 10 advogados. Nossa! É um número muito forte, expressivo, e realmente tem advogados que acabam transigindo com a ética, o que é inadmissível, mas a OAB, fazendo esse papel fundamental do Estado de Direito, cumpre o seu papel, diferentemente dos outros poderes que, lamentavelmente, ao longo dos anos, não cumpriram esse papel fundamental. Vale dizer e vale ressaltar a atuação do CNJ, que tem suprido, sim, a atuação das corregedorias, que nos dizeres do antigo ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal, as corregedorias não funcionam porque é tudo coisa de amiguinhos. Fecha aspas. Não é palavra do Sergei, não. Isso é palavra do presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Agora, eu vou te dizer com muita sinceridade, Lincoln, se existe o maior chicaneiro
todos os tempos no Brasil é o próprio judiciário, que não consegue administrar os recursos que são constitucionais, existem realmente a bem da cidadania, e você pode ter certeza absoluta. Se algum advogado usa algum recurso protelatório, assim o faz que o judiciário permite. Porque você tem como administrar esses recursos e tem como dar vazão. Nós tivemos exemplos recentes aqui no Tribunal em São Paulo, em que causas foram julgadas em menos de 6 meses, apelações com réus soltos, a demonstrar que algumas câmaras aqui de São Paulo estão na ordem do dia, respeitam esse papel fundamental e trabalham. O juiz tem que trabalhar, trabalham bastante, assim como o advogado trabalha bastante também. Ou seja, o Poder Judiciário hoje precisa de homens e mulheres que tenham vocação, que trabalhem para dar vazão a esse número enorme de reclamações, que, aliás, tem origem em uma falha do Estado, né? Numa falha do Executivo, que não supra a necessidade do cidadão. Me ocorreu uma imagem agora, uma metáfora, enquanto o senhor falava. Os juízes no Brasil, eles costumam basear suas decisões liminares, né, aquelas decisões a chamada tutela, né, antecipada, na fumaça do bom direito, né, no fumo boni iuris, né, e às vezes o mérito da questão se decide tempos depois e diametralmente oposto ao que se decidiu liminarmente na fumaça do bom direito. Os nossos tribunais, os nossos julgamentos, o nosso judiciário está muito enfumaçado e aí dificultando enxergar o mérito das questões? Talvez, isso em matéria civil, né? Você tem matéria criminal, então é ainda mais perigoso ainda tratar de forma cautelar um processo que tem que ter uma resolução. Talvez o magistrado, nessa fumaça maior que a lentidão, visualize a prestação jurisdicional no início, ou seja, se ele não conceder aquela tutela, aquela urgência à parte, isso em matéria civil, ele pode estar não dando nada para aquele cidadão. Ou seja, se ele esperar, talvez o magistrado visualizando que o processo vai demorar muito, às vezes por culpa dele, ou às vezes não por culpa dele só, ele até vai entregar a prestação num prazo razoável, como fala a Constituição brasileira. Mas ele sabe que esse processo todo depois é muito lento. Então ele visualiza na cautelar uma maneira de entregar a prestação jurisdicional de forma justa. Mas isso é muito perigoso, Lincoln, porque senão você cria um Estado de Direito precário e antecipatório de tudo que existe como definitivo. Em matéria penal, por exemplo, nós sabemos que hoje alguns juízes, no ativismo judicial, acabam usando a prisão preventiva como forma de dar uma resposta para a sociedade. Porque sabe que o processo penal vai demorar tanto que aquela pessoa que provavelmente mereça ir para a cadeia ou mereça cumprir uma pena de prisão, jamais vai dispensá-la. Então ele faz a prisão preventiva de uma maneira muito enfática, às vezes ela arrepio da lei, porque sabe que lá na frente o resultado vai ser pífio. Uhum. Nós não podemos trabalhar dessa forma, temos que trabalhar com resultado. Nós conversamos com o advogado criminalista Sergei Cobra Arbeck sobre a necessidade de sistematizar as alterações na legislação penal brasileira, o Código Penal, o Código de Processo Penal, missão na qual se lança uma subcomissão da Comissão de Constituição e Justiça, que será instalada hoje. Dr. Sergei, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Um bom dia para o senhor. Um grande abraço, parabéns pelo programa e pelos assuntos abordados. Nós que agradecemos.